terra. Eu queria que vocês entendessem por que o coronavírus é tão feroz. Muito feroz. Você vê cada país fechando. Ele está ameaçando cada nação em toda a face da terra para conquistá-las. Ele está perguntando: quem dá força ao cavalo, em outras palavras? Ele está falando a respeito da coragem destes cavalos. Ele está falando a respeito da força e do entusiasmo, do grito de guerra, da forma como eles vão de encontro à batalha. Eles foram enviados para conquistar a terra, para conquistar o homem pecaminoso. Por que o Senhor os envia? Ezequiel 14. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel capítulo 14, aqui, ele diz o seguinte. Ezequiel 14, a partir do versículo 19. Nós podemos começar. No versículo 17 ele diz: ou se eu trouxer a espada contra aquela nação e disser que a espada passe por toda essa terra, e eu exterminar dela os homens e os animais, juro pela minha vida, declara o soberano Senhor, mesmo que aqueles 3 homens estivessem nela, eles não poderiam livrar os seus próprios filhos ou filhas, não poderiam salvá-los. Somente eles se salvariam. Ou, se eu enviar uma peste contra aquela terra e despejar sobre ela a minha ira, e derramando a minha ira, derramando sangue e exterminando o seu povo e os seus animais, certamente como eu vivo, declara o soberano Senhor. Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam salvar nem os seus filhos ou suas filhas. Não poderiam salvar nem seus filhos nem suas filhas. Eles salvariam somente a si mesmos pela sua justiça. Pois é isto que diz o soberano Senhor. Quão pior será quando eu enviar contra Jerusalém os meus 4 terríveis juízos. A fome, a espada, a fome, os animais selvagens e a peste, para matar os seus homens e os seus animais. Vocês estão vendo os mesmos juízos que os cavaleiros estão carregando? Espada e fome, animais selvagens e praga. Então, o que é, da mesma forma como soou no passado, como se alguma calamidade, alguma situação natural tivesse acontecido, algum desastre natural que tivesse acontecido. Agora nós estamos vendo que eles são essencialmente instrumentos do juízo de Deus. E esses instrumentos que Deus tem continuado a usá-los através de toda a Bíblia aqui ao longo do tempo. A espada, a fome, a praga e os animais selvagens. Deus tem continuamente usado isso continuamente para o homem rebelde. Para o seu povo, que
que se apartou com ele e o rejeitou. Se apartou dele e o rejeitou. Então você vê os cavaleiros vindo com a mesma, mas com maior ferocidade, mais feroz. Este é um tremendo tempo, povo abençoado. Antes de entrarmos na profundeza, nós ainda estamos no cavalo amarelo, mas antes de entrarmos na parte mais profunda, eu queria fazer um resumo geral para as pessoas que sintonizaram hoje. E que o Senhor sempre usou estes instrumentos da sua ira, esse instrumento da sua ira, para poder se dirigir a um povo rebelde, a uma geração rebelde, um povo que abandonou Deus, que rejeitaram Deus como esta geração. E eles querem continuar indo por si mesmos, sem Deus, sem o seu Criador. Eles querem ser o seu próprio Criador. Aqueles que eles rejeitam todos os dias, não importa, nós vamos continuar. Nós temos hospital do câncer, nós temos salas de emergência, nós temos escola para os nossos filhos, nós temos trabalhos, nós temos salários, nós temos aviões, nós temos economias e nós temos as bolsas de valor, nós temos estoques de alimentos. Então, ele está dizendo que no princípio das dores de parto, antes de entrarmos nas dores de parto propriamente ditas, agora o quarto cavaleiro está correndo através da terra para conquistar, para vencer, para poder conquistar, para conquistar a terra, para conquistar a terra, para poder conquistar a terra. O tempo em que nós estamos vivendo. E ele está dizendo que estes cavalos que ele envia, eles são ferozes, eles são corajosos, eles são bravos, corajosos, eles têm força, eles estão decididos, eles estão entusiasmados, eles são imparáveis, significando que o Senhor os preparou e os enviou para a batalha. Então, enquanto você está pensando, por que Jesus enviou esse tipo de cavaleiros para nós? Então, agora vocês entendem a rebelião do povo, o pecado do mundo. O livro de Romanos, capítulo 1, antes de voltarmos ao lugar onde nós estávamos ontem. Eu quero agora trazer vocês junto muito poderosamente. Romanos 1, porque hoje é muito grande. Eu vou tentar ver se eu consigo chegar no segundo cavaleiro hoje também. Porque o meu objetivo final também é finalmente entrar na grande tribulação. Para que eu agora possa falar com vocês a respeito da situação insuportável durante a tribulação e a grande tribulação. E uma vez que eu terminar com os primeiros 7 selos, então agora eu vou entrar na ira, porque eu disse que do primeiro selo até o 6º selo, eles simplesmente preparam para o juízo de Deus. Então, é muito terrível, mas veja, ainda não é o juízo, ainda não é a ira propriamente dita, porque a ira de Deus acontece quando o segundo selo é aberto, então agora entra toda a cascata das 7 trombetas, as 7 taças, quando agora a ira de Deus se torna fogo sobre a terra. Até mesmo isso é o juízo de Deus. Mas eu estou dizendo, isso aqui não é nada, é apenas o princípio das dores de parto.
jinsi ambavyo nilisema ya kwamba katika kuanzia kwa kuvunjwa kwa lakiri ya kwanza hadi lakiri ya 6 bado hukumu haijaanza. Wakati ambapo lakiri ya 7 inapovunjwa ndio hukumu halisia Mungu Baba. Mas vocês podem ver no livro de Ezequiel, que acabamos de ler, que o Senhor está falando a respeito da pecaminosidade do povo, o seu próprio povo que se afastou dele. Kutoka kwenye kitabu cha Ezekieli ambacho tumesoma tu, Bwana anazungumza kuhusiana na uasi, dhambi ya watu wake mwenyewe E ele está sempre enviando a espada, a fome, a praga e os animais selvagens da terra para comê-los, para devorá-los e julgá-los. Mas desta vez é toda a terra. Uma geração inteira que se afastou de Deus. Então, por que é que ele os envia? Romanos capítulo 1, versículo 24. Eu vou começar no versículo 21. Romanos 1, 21. Porque, embora eles tenham conhecido Deus, eles não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos e se obscureceram. Os seus corações, embora eles alegam ser sábios, eles se tornaram loucos. E eles trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a imagem e semelhança do homem mortal. Bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então você está vendo por que o Senhor tem que enviar os cavaleiros para o mundo? Porque quando você fica pensando, por que Jesus enviaria cavaleiros tão terríveis para nós? Então vocês entendem, foi uma geração que rejeitou a cruz. Uma geração que abandonou o Senhor. E então agora você vê no versículo 24, eu vou pular para o 24 e 26. Ele diz, por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Significando, o Senhor dá oportunidade, dá chance para todos se arrependerem. E não é o interesse do Senhor que alguém pereça, mas que todos sejam trazidos ao conhecimento de Deus, ao arrependimento e ao conhecimento de Cristo. Mas Deus agora os abandona à sua própria iniquidade. Versículo 26 também. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. E começaram a cometer atos indecentes homens com homens e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então não há uma geração para a qual esta geração fala tanto a condição desta geração como esta Escritura. Se você quisesse saber por que o Messias quebra os selos e me leva até a sala do trono e traz os 4 seres viventes, cada um respectivamente, então ele me envia, depois de falar com o ser vivente, então o ser vivente agora ele vai lá para chamar o cavaleiro, então agora os cavaleiros vêm
Então eu tenho essa conversa e então agora eu os envio lá embaixo, eu dou a eles o mandato para descer na terra e agora eu posso profetizar em 1º de dezembro de 2015, eu posso decretar coronavírus está vindo, o terremoto no Haiti está vindo, Zika vírus está vindo ao Rio de Janeiro, a ebola está vindo. Iwapo mnataka kujua ni kwa nini mwanakondoo anazivunja zile lakiri na kisha ananipeleka katika enzi ya Mungu Baba Jehova Yawe. Mwanakondoo ananipeleka katika enzi, Bwana ananipeleka katika enzi lake É mbinguni. para esta geração que o Cordeiro então abre os 4 selos e então envia os 4 seres viventes até o profeta e então eles conversam com o profeta, eles voltam lá, liberam os cavalos, cada um dos cavalos conversa com ele e ele recebe o mandato para enviar cada cavalo à terra. E ele vem à terra e dá a profecia depois que eles foram liberados, depois que aconteceu no céu. Natoka pale na agizo hilo na kuja hapa na wanapata tarehe 1 Disemba 2015 naweza sasa kutoa utabiri ya unabii ya virusi vya corona. Alafu inatendeka. Então, é isso que está acontecendo aqui. Uma geração abandonou o Senhor. Yahweh está visitando, visita na nuvem de Deus. E eles o abandonaram. Eles não correram. Eles não correram para dizer, Senhor, 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 eu ouvi dizer que Jeová veio. Eu sei, eu conheço, ele era o Deus de Israel. O que foi que ele disse? Eles ainda não correram para saber. Eles abandonaram Jeová. E Jeová não tem escolha, mas enviar os ferozes cavaleiros para dizer quem é que dá força ao cavalo. Quem dá este entusiasmo, este poder e esta coragem ao cavalo para ir e conquistar, para enfrentar as armas. Para ir e conquistar a terra. Quem faz isso? Agora vocês veem, vamos pular no versículo 28. Pela terceira vez, Deus os abandona ao juízo. Então, assim como eles não pensaram que fosse importante reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Versículo 28. É espantoso o povo abençoado. Esta é a introdução que eu quero dar para vocês antes de começar a mensagem de hoje. Porque provavelmente há pessoas novas que vieram hoje. E vocês não estão sabendo, eles não estão entendendo por que o Senhor Jesus enviou cavaleiros tão terríveis à terra que trouxeram o coronavírus, que aprisionaram a terra com a morte. Há uma mensagem. O Senhor está dizendo que uma geração o abandonou. E Ele está usando isto agora para buscar a atenção deles, para que eles saibam que eles precisam dele. Não há cura, eles precisam dele. E é tão poderoso ouvir e entender agora. Até agora, o que eu disse é que todos esses juízos que estão acontecendo, o Cordeiro, o Senhor e o Cordeiro, eles receberam a missão. O coronavírus que está acontecendo, o Senhor e o Cordeiro estão no controle. Isso deveria dar conforto aos cristãos. Vocês podem imaginar se o diabo estivesse no controle do coronavírus e ele está atormentando uma geração, você teria um final aberto, uma calamidade total. Você não saberia o que fazer. Mas o Senhor é pior.
somente para qualificar esta palavra que eu disse? Não. O Senhor ainda é pior, porque o livro de Hebreus, capítulo 10, o Senhor ainda é pior. Pior do que o diabo. Ele diz, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 10. Eu já li os 6, de 4 a 6, mas agora eu vou ler 10, de 20. Hebreus 10, do 26 ao 31. Hebreus 10, 26 ao 31. Segunda Pedro. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Lakini sasa hivi wacha Segunda Pedro 2, 19 a 22. Segunda Pedro 2. Eu vou ler primeiro Hebreus 26 a 31. Por que o Senhor escolheu fazer isso? Porque o Senhor está me usando para fazer isso globalmente. Ele está falando comigo e eu dou a profecia, e então o cumprimento da profecia. E eu disse, está vindo da Ásia. É importante que vocês entendam a mensagem. O livro de Hebreus 10, 26 a 31. Então, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Agora ele pode enviar os cavaleiros até ele. Ele envia os cavaleiros para julgá-los. Agora ele pode enviar os cavaleiros para o mundo. Porque ele disse que eles o abandonaram. Se você ouvir cuidadosamente, essas são pessoas que conhecem Jeová, conhecem o Criador. Esta geração conhece o Criador, Jeová, mas eles o abandonaram e se tornaram seus inimigos. Então, o que os espera é uma terrível expectativa de fogo intenso. A única, eles só estão esperando eles se tornarem inimigos de Deus, então a única coisa que pode esperar por eles é o fogo intenso que os consumirá. Porque eles se tornaram inimigos de Deus, então a única coisa que eles vão esperar é a terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que os consumirá. Ele está dizendo que agora o mundo tornou-se inimigo de Deus. Eles trataram mal, eles trataram Deus injustamente, eles demonstraram falta de respeito, eles o acusaram dele, caluniaram, eles o rejeitaram, eles se moveram sem Deus. Cada povo, cada parte, eles abandonaram Deus, seguiram por si mesmos e agora eles o iraram, o enfureceram. Eles rejeitaram Deus. Cada sessão, cada povo. Mas agora, eles até causaram maior ira quando eles pegaram outros deuses para deixar Deus mais irado, para provocá-lo à ira. Ídolos, deuses ídolos, deuses que não podem falar, deuses hindus, deuses da yoga, deuses islâmicos, deus hindus. Eles
pegaram outros deuses, eles substituíram Jeová, eles desprezaram o Jesus que morreu por eles, o glorioso Cordeiro que está sentado no trono, aquele que veio derramar o seu sangue por eles. Portanto, Deus agora os abandona. Ele os entregou a ira. Ele entregou os cavaleiros para ele. Ele enviou os 2 profetas para eles. E ele diz: todo aquele que rejeita a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual mais severo castigo vocês acham? Quão mais severamente o homem merece ser punido? Aquele que pisou aos pés o sangue da aliança, o Filho de Deus. Deixe-me repetir o versículo. Qual mais severo castigo julgam vocês merece? Aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Qual mais severamente vocês acham que eles merecem ser punidos? Aliyekanyaga mwana wa Mungu chini ya nyayo zake, yeye aliyeifanya damu ya agano iliyomtakasa kuwa kitu cha najisi na kumtendea maovu roho wa neema. Pois eles conheceram uma coisa impura, o sangue de Jesus, a aliança da cruz, que deu redenção a eles. Eles jogaram fora e procuraram outros deuses, e eles vão nas montanhas e ficam olhando para o sol, sentado em uma determinada posição, bem retos, e eles dizem que eles gostam, mas eles rejeitaram Jesus, eles abandonaram Jesus, trataram isso como uma coisa impura. Como que o Senhor pode redimi-los? Então ele envia os juízos contra eles, eles enviam os profetas do coronavírus. Je, ni namna gani ambavyo mnaelewa ya kwamba Bwana Mungu mkuu Jehova Yawe atawakataa? Ungewauliza, je, mkifanya hivyo kwa nini hamkujua ya kwamba Mungu mwenyewe atawakataa, atawakana, atawaweka kando na atawatayarisha sasa muwe wale ambao wanatarajia hukumu wake na ghadhabu lake? Kwa nini hamukuelewa ya kwamba Mungu mwenyewe atawakataa, atawakana na kuwaweka kando kwa ajili ya... Ele diz aqui, versículo 30. Verse 30. Porque nós sabemos, conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então ele diz, é uma coisa terrível, é uma coisa horrenda cair nas mãos do Deus vivo, se julgando com o coronavírus nessa terra, esta geração. É uma coisa horrenda. Rejeitar a graça, rejeitar a salvação, rejeitar o Salvador, o Redentor, aquele que é o único libertador. Então agora o juízo vem. Então agora, ai deles. Então agora nós precisamos voltar correndo para o Senhor. A mensagem é que esta geração precisa correr de volta para o Senhor e se arrepender para o Senhor mitigar e trazer redenção. Somente o Senhor agora. Os cavalos estão com fúria agora. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos continuar com o cavaleiro do cavalo amarelo. Mas eu queria ventilar.
Nilitaka kutoa pumzi ya ari ya ghadhabu. Eu queria ventilar isso, porque eu entendo que uma geração deixou Deus irado, abandonou ele, ignorou ele. Então pegou outros deuses para provocá-lo a ira. Nilileta uwazi katika hili kwa sababu niligundua ya kwamba kizazi kimemwasi Mungu na kumweka Mungu kuweza kukasirika kwa sababu ya kuleta. Então agora, povo abençoado, So now, blessed people, vamos voltar ao livro do Apocalipse, capítulo 6, para que possamos recapitular novamente a respeito da liberação do cavalo amarelo. Ili kwamba tukaweza kurejelea tena kule Ele está dizendo, wakijibu jibu. he's saying, Apocalipse 6, 7 e 8. Kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya Versículos 6, 7 e 8, que nós vimos ontem. Ele diz: então, quando o cordeiro abriu os 4 selos, eu ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem! alipovunja ile lakiri ya nne, nikasikia sauti ya yule kiumbe wa nne mwenye Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. was a pale horse. nikatazama, na hapo mbele yangu alikuwepo farasi mwenye E ontem eu fiz uma correção. Excellent correction. na hapo eu jana disse. nilifanya mageuzi yafuatayo. I say, Muitas pessoas, quando eles leem as suas Bíblias, Watu wengi eles cometeram they erros have made error. nesta escritura. Eles dizem: venha e veja, vem e vê. Como se o ser vivente está chamando o João, o apóstolo, para vir e ver. Como se ele estivesse falando com João. E eu disse, And I say, na posição do trono, throne position as one who was a aquele que está envolvido nisso, então agora vocês sabem que este ministério está totalmente conectado com esta questão, esta missão do rolo. huduma hii inaelekezwa katika huduma hii katika enzi ya Mungu Baba Jehova. Okay, me I said, Este ministério está conectado com os selos do rolo. Huduma hii inaelekezwa na zile lakiri za gongo Então, katika enzi. and so quando o ser vivente, quando o cordeiro quebra o selo, breaks the seal, Wakati mwana-kondoo e ele me envia o ser vivente, kisha anamtuma aquele específico, the specific como neste caso, aquele que é como a águia, neste caso, do cavalo amarelo. katika hii Então, depois da conversa que eu tive com o ser vivente, mazungumzo na e eu recebi a instrução dele, instruction. na kisha nimechukua então ele volta para o Senhor. E lá, ele diz, vem. He says, come, Ele chama o cavaleiro. calls the horseman. E o cavaleiro vem até ele, lá na posição do trono. na kisha yule mpandaji wa E eu disse ontem, quando nós estávamos tentando abrir a respeito dos seres viventes, é tão importante porque eles têm um mandato, e uma autoridade tão grande que eles chamam o cavaleiro e o cavalo e eles vêm até o ser vivente. katika enzi ya Mungu Baba tuliona yale majukumu yake, wajibu wake na ule ukuu wake, ya kwamba yule mpanda farasi anapoitwa, yule mwenye hai yule mpanda farasi anakuja kwa mwenye kiumbe Então, mwenye hai. And so, Ontem nós vimos isso. yesterday we saw that. Hapo jana Mas a correção que eu fiz But the correction I made, lakini yale é que muitas pessoas, quando eles leem a sua Bíblia, because they write their Bible, eles colocam como se o ser vivente está falando com João e chamando para ver. Não, o ser vivente, depois que ele fala comigo, ele volta lá e então ele chama o cavalo e o cavaleiro para virem até mim. wanaiweka kana kwamba yule kiumbe mwenye uhai anamuita Yohana wengi wameandika Biblia zao wakaandika ya kwamba kana kwamba yule kiumbe ambao uko na uhai wa uhai katika enzi la Bwana anaita Yohana kwenda kuona. Hapana, baada ya kuongea nami huyo kiumbe huwa anarejea pale kwa Baba, na pale ndiye anaita yule mwanafarasi kuja, alafu anamtuma kwangu. So this is very simple really. So I don't need to focus on the whole. Então, a correção foi que não foi João, It is not John, não era com João o apóstolo que o ser vivente estava falando, que ele estava chamando. ambaye anaitwa O ser vivente, depois que fala comigo, ele volta normalmente para o Senhor Deus, e então ele chama o cavaleiro. yule kiumbe mwenye uhai. Kwa kawaida, baada ya kunena pamoja nami, anarudi kwa Mungu mkuu mwenyezi na kisha E o cavalo, então, ele envia o cavaleiro até mim, kisha anamtuma
assim como este específico cavaleiro. O nome dele é His Morte. name is death. jina lake E o Hades o está seguindo. Is following him. E o cavalo dele parece com este cavalo que eu disse que é como um corpo morto em decomposição. na farasi wake anafanana kama huyu maiti. Então, quando ele estava vindo ferozmente, com poder, Power. Hivyo basi wakati alipokuwa anakuja na nguvu no trono, eu levantei a minha mão esquerda e o detive. katika enzi, niliinua mkono wangu Então ele se ajoelhou. Then he knelt E down. então, kisha akapiga você sabe, eu toquei a face do cavalo assim. A face do cavalo. É por isso que eu sei que a face dele é corrompida, tem pontos de corrupção. Então, depois disso, And then after that, eu posso compartilhar um pouco mais agora. Então, ele correu lá. then he ran Nós ainda, enquanto eu estava tendo essa conversa com ele, então ele correu, então agora eu vi ele vindo deste lado assim, então depois disso eu o vi correndo, ele foi a uma igreja, eu posso ver aquela igreja, ele passou pelo Egito, mas ele foi a uma igreja também, wakati ambapo alikuwa kimbia pale akakimbia Porque- kisha akakuja hapa chini Because the building with the cross. akaenda katika kanisa, alienda hata Misri pia. porque há um prédio com uma cruz, é por isso que eu sei que é uma igreja. Então, eu posso ver aquilo diante do trono, antes de voltar à terra. Eu posso vê-lo correndo already running up and down. lá embaixo. Ninaweza kukuona hiyo nikiwa bado katika enzi. E então, é surpreendente porque ele diz aqui, ele diz, a voz do quarto ser vivendo disse, vem. Eu olhei então diante de mim, havia um cavalo amarelo. Hivyo basi hapa anasema ya kwamba sauti ya yule kiumbe mwenye uhai akasema ya kwamba njoo. Kisha nilipotazama hapo alikuwepo O farasi seu cavaleiro, o nome dele é Morte, e o Hades o seguia de perto. Close behind him. yeye aliyempanda huyo farasi aliitwa Mauti, naye kuzimu Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya dunia, kuua kwa upanga, njaa, tauni na Isto é espantoso, porque agora, shangaza. Because quando esse cavaleiro do cavalo amarelo novamente é o Senhor que dá autoridade e poder a ele, give him the power. Wakati huyu mpandaji wa farasi wa kijivujivu anapokuja tena, ni Mungu é o Senhor que dá a ele o poder It is the Lord that gives him the power sobre um quarto da terra, da população da terra, para ir e matar. to go and kill. juu ya robo moja ya dunia. E eu disse que é por isso que você vê que neste evento do coronavírus há tanta morte. Centenas e centenas de pessoas estão morrendo todos os dias. É a respeito da morte. Agora, a terra inteira está aprisionada na morte. Katika tauni hii ya virusi vya korona, gonjwa hili la virusi vya korona, kuna vifo vingi kabisa, mamia juu ya mamia ya watu wanakufa kila siku. Ulimwengu wote É a morte. una kifo. O cavaleiro é chamado Morte. The rider is called death. Yule Mas é dado a ele poder por Deus, pelo Senhor. É surpreendente. ya kwamba anapewa E é por isso que eu disse que ele está julgando esta geração rebelde, o homem rebelde. O povo que rejeitou o plano redentor, a redenção da cruz, a redenção que ele trouxe, a redenção da cruz. mpango wa ukombozi, ule ukombozi A salvação da graça pela qual ele pagou um preço tão tremendo pela vida e do sangue do Filho, do próprio Filho de Deus. wokovu wa neema ambao ulilipwa kwa gharama ghali sana sana kwa maisha ya mwana wa E então, ele o envia para julgar. Ele envia os 4 cavaleiros para julgar esta geração rebelde. Hivyo basi anawatuma hawa wapandaji wa farasi kwenda kuhukumu kizazi Que significa que a mensagem é muito clara, que esta geração tem que retornar para o Senhor. Não tem como se livrar deste coronavírus, nem dos gafanhotos. Eles precisam voltar para o Senhor em arrependimento, receber o Evangelho e nascer de novo. ujumbe uko wazi kabisa ya kwamba kizazi hiki chahitaji kutubu na kurejea kwa Mungu Baba Jehova na kisha kupokea Injili. Mas então agora, But then now, ele diz, é dado a ele poder sobre um quarto da terra. a quarter of the earth.
akapewa nguvu. E ele diz, quando este cavaleiro do cavalo amarelo vem, ele opera como se ele tivesse soberania. Ele não é igual aos outros três. Wakati huyu mpandaji wa farasi wa kijivujivu anapokuja, anajiendeleza kana kwamba ana mamlaka yote. Por quê? Ele é capaz de usar a espada, Anaweza a fome. upanga. Famine. Lembre-se que a espada pertence ao cavalo vermelho. Kumbuka ya kwamba upanga ni wa E a fome pertence ao terceiro cavaleiro. Third horseman. na yule na njaa ni ya farasi. E então, a enfermidade. And then disease. E então, as bestas feras da terra. The earth. Na kisha wale Se você quer então avaliar, você vai ver que este cavaleiro do cavalo amarelo é superior. weka katika vitengo, unapata ya kwamba huyu Até mesmo os seres viventes que os liberam são superiores. É aquele que é igual à águia. O próprio Senhor é como a águia. O próprio Senhor é a águia. É a grande águia. Ezequiel diz, a grande águia, aquela que eu vi, o antigo Deus de Israel, o Deus que é como a águia. kiumbe mwenye uhai anayemwachilia ni kama tai. Mungu mwenyewe ni tai. Yeye pia. Yeye pia ni tai. Mungu mwenyewe ni Mungu mwenyewe yeye pia ni tai. Mungu mwenyewe yeye pia ni tai. Ezekieli anamzungumza na kumwita tai. Tai mkuu tafadhali. Tai mkuu. Então, So, isto é tremendo. this is tremendous. Hii ni ajabu. Poder é dado a ele Power is given to him para matar 1/4 da terra. to kill 1/4 of the earth. Veja, Robo moja ya dunia yote. se você sobreviver à espada, Survive the sword. Iwapo a fome vai te matar. Famine will kill you. Se você sobreviver à fome também, Survive famine also. iwapo você vai morrer, a enfermidade vai te matar. magonjwa, Mas se você sobreviver à enfermidade, iwapo utanusurika a sua condição vai estar física, vai estar tão ruim, hali yako ya kihalisia que até mesmo os animais selvagens podem ver e dizer, oh, veja, vamos lá devorá-lo. ya kwamba mpaka wanyama wa hayawani wataona ya kwamba tazama tu Você estará tão fraco que você não vai poder se defender dos animais. utakuwa dhaifu sana, huwezi kujizuia. Então, o que é que o Senhor está dizendo aqui, então? Not saying that. Ele está dizendo, essencialmente, He's saying essentially que é isto que você vê acontecendo no globo agora, exatamente agora. Ya kwamba hiki ndicho unachoona Que este cavaleiro do cavalo amarelo, of the pale horse ya kwamba huyu ele traz morte para a terra. brings death to the earth. analeta E ele é chamado a morte inescapável. Ninguém pode escapar. kifo ambacho hakiwezi É uma morte inescapável, Capable death. inevitável. Se você não morrer pela espada, a fome vai te matar. Se você morrer pela fome, a enfermidade vai te matar. Disease is going to kill you. Se você não morrer de enfermidade, os animais selvagens virão e vão te devorar por uma refeição. hutakufa kwa ajili ya njaa na magonjwa, basi wanyama hayawani watakuja Espantoso. Então, o Senhor está usando este cavaleiro, ele faz com que este cavaleiro, ele reverta a ordem. hivyo basi A ordem da criação. Order of creation. Porque quando o Senhor criou, Because when the Lord created, ele certificou-se de que ele deu autoridade para o homem. ya kwamba alimpatia mwanadamu Ele tem autoridade sobre todos os animais. alikuwa na mamlaka De tal forma que todos os animais, quando eles olham para o homem, eles fogem do homem, eles têm medo do homem. kiasi kwamba wakati wanyama walipomwangalia muona mwanadamu Este cavaleiro inverte isso. man reverses that. Então, os animais agora não temem o homem. Na verdade, eles atacam o homem agora. basi sasa wanyama hawamuogopi tena mwanadamu, badala yake Espantoso, povo abençoado. Amazing. Blessed. Então, ele usa os instrumentos da morte sem limite. Ele usa a espada, a fome, a peste e os animais selvagens. Ele usa os instrumentos da ira de Deus, os instrumentos da morte. Death. anatumia zile silaha za ghadhabu na hasira ya Mungu, silaha za kifo ili Ele não é limitado. kwa vipimo. He is not limited. Não, de forma nenhuma. Lembre-se que o cavaleiro do cavalo amarelo é dito a ele, você pode ir e fazer isso.
1 quarto de trigo pelo salário de um dia, mas não toque no óleo e no trigo. Não, eles não têm limitações aqui. O terceiro cavaleiro tinha, mas este não. Então, quando o Senhor diz que ele pode usar a espada, ele pode usar a espada, a fome, ele pode usar a enfermidade, os animais selvagens. O que é que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo que ele traz morte inevitável. Isso quer dizer que centenas vão morrer. Vocês estão vendo muita morte. Então, número 2, ele diz, o número 1 é morte inevitável. Não tem como escapar. Número 2, o Senhor está descrevendo a enormidade dele. E ele também está descrevendo a sua universalidade, a sua jurisdição global. Ele não está limitado. Ele está agarrando o mundo inteiro. É por isso que você vê que o coronavírus está agarrando o mundo inteiro e até as ilhas. A universalidade dele. A sua jurisdição global, porque o Senhor está dizendo, ele pode usar qualquer coisa, ele não tem limites para trazer morte a esta geração. É espantoso o povo abençoado. Nós estamos lendo no livro de Ezequiel, capítulo 6. Aleluia. Aleluia. Ezequiel 6, porque hoje nós precisamos chegar nas profundezas desta conversa, o que é que está acontecendo com o globo hoje. Ezequiel capítulo 6, versículos de 10 a 14. Ele diz o seguinte, Ezequiel 6, 10. E eles saberão que eu sou o Senhor, e que não ameacei em vão trazer esta desgraça sobre eles. Assim diz o soberano Senhor. Esfregue as mãos e bata os teus pés e grite, ai, alas, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes do povo de Israel. Então ele diz, alas, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes do povo de Israel. Pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Então você vê que eles têm usado isso. Aquele que está longe vai morrer pela praga. Aquele que está perto vai morrer pela espada. E todo o que sobreviver e que for poupado vai morrer de fome. Então eu derramarei a minha ira sobre eles. E eles saberão que eu sou o Senhor. Quando o seu povo estiver estirado, morto, entre os seus ídolos, ao redor dos seus altares, em todo o monte alto e em todo o topo de montanha, debaixo de toda árvore frondosa e de todo o carvalho viçoso, lugares onde eles ofereciam incenso aromático a todos os seus ídolos. Zitakapokuwa zimelala katikati ya sanamu zao kuzunguka madhabahu zao, juu ya kila kilima kilichoinuka na juu ya vilele vyote vya milima, chini ya kila mti uliotanda na kila mwaloni wenye majani, yani sehemu walizofukizia uvumba kwa sehemu zao zote. Versículo 14. Estenderei o meu braço contra eles e tornarei a terra uma imensidão desoladora, desde o deserto até Dibla. Nami nitanyosha mkono wangu dhidi yao na kuifanya nchi yao ukiwa, kuanzia jangwani Onde quer que eles viverem,
Então eles saberão que eu sou o Senhor. I am the Lord. ndipo watakapojua A espada, mimi ndimi Bwana. The sword, a fome, a enfermidade e as bestas, as feras. beasts. Na wanyama Agora, Ezequiel 33. Ezekieli 30, Povo abençoado. Blessed people. watu wabarikiwa. E este é um tempo tão tremendo para vir até vocês em suas casas, neste tempo de quarentena, Wa ajabu kabisa kuja kwenu katika maboma yenu wakati para que nós possamos lucrar, fazer ganhos no mundo, na vida espiritual, na palavra, na vida espiritual, na preparação para a eternidade. Durante este tempo, nós temos que tomar vantagem e fazer serviços, cultos diários em suas casas. Chukua nafasi hii murwa kabisa ili kwamba tuwe na kila siku A- ya ibada. Amanhã nós vamos ter uma reunião, outra reunião aqui, vamos começar mais cedo amanhã. Esta é a reunião que nós vamos ter, eu e a câmera, Ndio mkutano ambao tuko nao pamoja nanyi, mimi mwenyewe e o tradutor. Isso é suficiente, então nós viremos até vocês. Aleluia! twaja kwenu. Então ele diz o seguinte, Ezequiel 33, versículo 27. 27. Anasema yafuatayo Ezekieli Então vocês veem que mesmo que vocês estejam em quarentena em suas casas, o Senhor vai fazer um serviço mais poderoso. Get in your churches, or Mesmo que você não esteja em uma célula, você está sozinho com seus filhos em casa. Então, quão poderoso que o Senhor agora vem ministrar para vocês diretamente nos seus quartos, nas suas casas, nas suas universidades, no seu quarto da universidade. Quão poderoso o Senhor vai fazer agora. Ona ya kwamba hata kama mmefungiwa manyumbani kwenu, mnaweza kufikiwa na ujumbe huu mkuu kabisa wa Bwana. Hawa manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wameufunga ulimwengu wote mzima. Sasa hivi Mesmo que você não possa ir para a igreja, veja, você tem um maravilhoso serviço, culto aqui hoje. mna ibada Simplesmente falando com a câmera e atingindo vocês, muito poderoso. na kamera na kisha kuwafikia. Ezequiel 33, eu vou ler o versículo 27. Ezekieli 33 ninasoma mstari Diga isso a eles, assim diz o soberano Senhor. this is what the sovereign Lord says. Eu juro pela minha vida As surely as I live, que os que restam nas ruínas cairão pela espada. ruin will fall by the sword. wale waliobaki E entregarei os que estão no campo, eu entregarei aos animais selvagens para serem devorados. Devour. wale walio nje mashambani nitawatoa E aqueles que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de praga pela peste. na wale walio katika ngome na kwenye makango. Então isso é espantoso. So this is amazing. Ele está dizendo que você não tem como se esconder da ira de Deus. From the wrath of God. Huwezi Porque esta geração pensou que eles eram muito inteligentes, que eles iriam se esconder, eles poderiam se esconder do Senhor. kwa sababu hiki kizazi kilifikiria ya kwamba wao ni werevu. Ele está dizendo, você nunca pode se esconder do Senhor. The Lord. Anasema ya kwamba kama Ele diz, se você se fechar You close yourself in nos seus veículos especiais na Europa, com as suas janelas escurecidas pelos filmes, e você fecha muito bem para que ninguém te entregue um panfleto. hata kama mtajifungia katika magari yenu mazuri kule Uropa na kisha muwe na madirisha yaliyofungwa ya magari na kisha muweke zile earphones katika masikio na Ele diz que até mesmo naquele carro o coronavírus virá até você. come for you. anasema ya kwamba hata katika hilo Mesmo que você se feche na sua casa Yourselves in your home. ou nos seus escritórios e dizer, não, nós estamos muito ocupados. Não, o vírus está em todos os lugares, o Senhor está dizendo que você precisa dele. Você precisa de Jeová, você precisa de Jesus. katika maofisi yenu. Tazameni sasa, virusi viko kote kote sasa, na Bwana anasema ya kwamba mnamuhitaji. Então você nunca vai ficar longe demais dele. Too far away from him. Anasema ya kwamba Aqueles que estão escondidos nas cavernas, ele vai dizer, as pragas vão alcançá-los. wale ambao walikuwa wamejificha katika Não importa onde você está. It doesn't matter where you are. Você pode ser o executivo mais importante de Nova York, katika afisi za ngazi ya mas o coronavírus ainda vai chegar lá.
Na Alemanha, ainda está indo. Gothenburg, na África do Sul, até a Austrália. Então, ele está dizendo que isto é uma morte inescapável. Então, este tempo, você tem que entender que neste assunto agora, eu preciso de Deus. Eu preciso voltar para o Senhor. Então, ele continua em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5, o dia do Senhor. Indo em direção ao dia do Senhor, quando as coisas ficarão insuportáveis. Amós, capítulo 5, dando a vocês uma visão daquilo que está vindo. Amós 5, 18 a 20. Ele diz, o dia do Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. Por que vocês anseiam pelo dia do Senhor? Aquele dia será dia de trevas, não de luz. Lembre-se que eu já vi este dia. Que quando eu acordei daquela visão, eu perguntei para o Senhor, por que está tão escuro? E muito triste, muito tenebroso, muito melancolia. É como se o homem fugisse de um leão para ser encontrado por um urso. Para encontrar um urso. Como se alguém entrasse em sua casa e encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente, uma cobra. O dia do Senhor não será trevas e não luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Ai! Significando que você não pode escapar. Ninguém pode fugir. Esta geração não pode fugir do Senhor. Esta geração agora precisa de um arrependimento global. Eu tenho clamado por um arrependimento global. Não há um tempo melhor para este chamado tornar-se um toque de despertar do que este chamado, porque agora não há nenhuma ambiguidade. Todos já entendem que certamente nós precisamos arrependimento e voltar para o Senhor. Porque ele está dizendo que é uma morte inescapável, ele diz aqui. Vamos voltar para o livro do Gênesis para que nós podemos entender os instrumentos que o Senhor está usando nesta hora. Gênesis capítulo 9. Eu vou ler dos versículos 2 e 3. Gênesis 9, 2 e 3. Ele diz o seguinte. Ele diz... O temor e o terror de vocês vai seguir todos os animais da terra. Ok. Okay, now just translate me. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Todos, Gênesis 9, 2, Gênesis 9, 2, ele diz, todos os animais, todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, e os animais selvagens, das aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão, e os peixes do mar, eles são entregues em suas mãos.
mbinguni, ndege wote wa angani, kila kiumbe kitambaacho juu ya ardhi na samaki wote wa baharini wamekabidhiwa mikononi mwenu, nao Ele diz no versículo 3 de Gênesis capítulo 9. Tudo que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. Kila kitu chenye uhai kiendacho kitakuwa chakula chenu, kama vile nilivyowapa mimea mbalimbali. Por que é que ele faz isso? Why does he do that? Porque se você ler o livro do Gênesis capítulo 1, Kwa sababu ukisoma kwenye kitabu cha versículos 26 e 27 e o 28, 27, ele diz: Então o Senhor, disse o Senhor Deus, anasema ndipo façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para que ele domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre os animais grandes, e toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, e todas as criaturas que se movem rente ao chão. wanadamu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, juu ya mifugo, juu ya dunia yote na juu ya viumbe wote. Então Deus criou o homem à sua imagem. Man in his own image. Kwa hiyo Mungu A imagem de Deus, ele os criou, homem e mulher. Male and female. kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamke na mwanaume. Ele os criou, homem e mulher. Versículo 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se em números. Mstari wa 28 inasema Mungu akawabariki Então enchem a terra e subjuguem a terra. E dominem sobre os peixes do mar All the fish in the sea e as aves do céu, and the birds in the air. e sobre todos os animais que se movem junto ao chão. na kila kiumbe hai kiendacho. Veja este plano, esta ordem divina da criação. Order of creation. Tazama mpangilio E nesta ordem divina da criação, Order of creation. katika muumbaji. todos os animais estavam debaixo da autoridade do homem. E o terror e o medo do homem atingiria o coração dos animais, eles fugiriam do homem. Então, se você estivesse andando em algum lugar, se um animal te visse, ele fugiria, ele correria para longe. Na kisha walimuogopa mwanadamu kiasi kwamba wakati ambapo mnyama angelimuona mwanadamu, Esta é a ordem divina da criação. Order of creation. huo ndio mpango Mas por causa do abuso Because of abuse do homem, sababu ya matukano by que man abusou de Deus, abusing God. essa falta Disregard de of God. Disregard reconhecimento por Deus, abandonando a Deus, desrespeito e provocando Deus com outros deuses idol gods que nunca os criou. that never created Então o Senhor reverte esta ordem divina. divine order. na kisha Mungu anabadilisha E repentinamente agora as coisas se tornam inacreditáveis. na kisha ghafla bin vu mambo yanakuwa mabaya zaidi. Ezequiel 29, versículo 5. Ezequiel 29, 5, povo abençoado. 29, 5. 29 mstari wa 5, watu wabarikiwa. Eu disse que nós precisamos entrar um pouco mais profundamente agora. Ezequiel 29, versículo 5. Ezekieli Ele diz o seguinte: He says the following. Deixarei você no deserto, Leave you in the desert você e todos os peixes dos seus regatos, of your stream. wewe pamoja na samaki wote dos teus rios. Novamente, deixarei você no deserto, você e todos os peixes dos seus rios. mara tena nitakutupa jangwani, wewe pamoja na Você cairá em campo aberto Fall on the open field e não será recolhido, nem sepultado. gathered or picked up. nawe hutakusikia. E eu darei você como comida aos animais selvagens da terra Nitakutoa uwe chakula kwa e às aves do céu. Birds of the sky. Veja agora, quando a ordem já está mudando por causa do abuso, por causa do desrespeito, por abandonar a Deus e desobediência a Deus, calúnia, And contempt. desprezo, caluniando Deus e pegando outros deuses ídolos, difamando Deus. ule mpango wa kiungu unapobadilishwa kwa sababu ya matukano, machukizo, madharau, kumkana
Mungu na kumdhalilisha Mungu baina ya viungu mingine, vile vinyago vingine. Então agora você tem Apocalipse 6, 7, 8, quando ele diz que agora o cavaleiro do cavalo amarelo vê e ele diz, até mesmo os animais selvagens, ele vai usar os animais selvagens para devorá-los. Yohana sura ya 6 mstari wa 7 na 8 ambapo anasema ya kwamba hata wanyama wa hayawani Por causa da desobediência. Because of disobedience. Veja agora esse exemplo imediatamente, o que acontece, Apocalipse 19, Chapter 19, 17, 18. Tazama versículo 19. wakati ambapo Yesu atakapokuja, kile ambacho kitatendeka kwenye kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 19. Apocalipse 19, de 17 a 19. 17 a 19. Quando há essa rebelião da apostasia, da desobediência e do abuso. Wakati ambapo kulikuwa na uovu huu, uasi huu wa machukizo na mwanguko wa imani, E quando o Senhor vem julgar, no versículo 17 ele diz, e vi um anjo que estava de pé no sol, na wakati Bwana anapokuja kuhukumu, anasema mstari wa 17, nami e que clamava em alta voz para todas as aves que voavam pelo meio do céu, akaita ndege wote warukao angani kwa sauti kuu, dizendo, venham e reúnam-se para o grande banquete de Deus. Of the Lord. kwa ajili ya Novamente, eu vi um anjo que estava de pé no sol Standing in the sun. mstari wa 17, nami nikamwona e que clamava em alta voz Cried in a loud voice, para todas as aves que voavam pelo meio do céu. mid-air. Venham, reúnam-se Come, gather together para o grande banquete de for Deus. the great supper of God. Versículo 18 de Apocalipse 19. Revelation 19. mstari wa 18, Para comerem carne de You reis, may eat the flesh of the kings, ili mpate carne de generais wafalme e poderosos, na jemedari, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todas as pessoas, flesh of all the livres e escravos, pequenos e grandes. great and Então as bestas, now the beasts agora as bestas se voltaram contra o homem. Deus está revertendo a ordem por um anúncio, Mungu anabadilisha hiyo um único anúncio. one announcement. Levítico 26, Chapter 26. kitabu cha Walawi sura 26, versículos, capítulo 26, 22, Levítico. Para que vocês possam entender a autoridade que foi dada ao cavaleiro do cavalo amarelo. ili kwamba mkapate kuelewa yale mamlaka ya yule mpandaji wa farasi wa kijivujivu Ele não tem limite. Foi dado a ele a He has espada. been given the sword. hana vizuizi vyovyote. Foi dado a ele a fome. He has been given the famine. Foi dado a ele a praga. He has been given O plague. coronavírus que está acontecendo agora. Going now. E agora ele também foi dado a ele os animais selvagens. Na sasa Que se você sobreviver todos acima, ya kwamba iwapo você vai ficar muito fraco para encarar os animais que vão te atacar. wazuia wale wanyama hayawani, Levítico 26, versículo 22, ele diz, mambo ya Walawi 26 mstari wa 22, a partir do 21, From se 21. vocês continuarem se opondo a mim kuanzia mstari wa 21 anasema, kama mtaendelea kuwa wa uadui dhidi yangu e recusarem-se a And ouvir-me, refuse to listen to me. na eu kunisikiliza, os castigarei 7 vezes mais, nitawazidishia mateso yenu conforme os seus pecados merecem. kama dhambi E ele diz, stahili. versículo 22, mandarei contra vocês animais selvagens contra vocês, Animals against you, Nitawatuma e eles matarão os seus filhos. you of your children. nao Acabarei com seus rebanhos, e eu reduzirei vocês a tão poucos em número, idadi yenu kuwa que os seus caminhos ficarão desertos. Deserted. kiasi kwamba barabara zenu Vejam isso agora. Look at that now. Mas podemos ver agora os instrumentos The instruments that que o cavaleiro do cavalo amarelo, os instrumentos que foram dados a ele, angalia vile vifaa ambavyo yule e a maneira pela qual ele vai usá-los. will use them. na jinsi
E eu quero submeter a vocês agora que o Senhor sempre usou os animais selvagens contra o homem rebelde. Rebellious man. 1 Reis 13. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. O livro de 1 Reis, Chapter 13. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ele ya diz o 13. seguinte. He says the following. Anasema yafuatayo: Ele diz, o homem de Deus de Judá. Inasema mtu wa Mungu kutoka Yuda. Eu vou ler o versículo 4 ao 26. 13, do 24 ao 26. 26. Mstari wa 24 1 Reis 13, versículos 24, 25 e 26. 25 and 26. 1 Reis 13, 24 a 26. 13, mstari wa 24. Ele diz o seguinte. He says the following. Enquanto ele estava a As he caminho, went on his way, um leão o atacou na estrada met him on the road e o matou. Njiani. and E o killed seu corpo ficou estendido no chão, him, lying on the road Na maiti yake ikabwagwa ao lado do leão e do jumento, parados ao lado dele. pamoja na yule punda wake na simba wakiwa Algumas pessoas que passavam viram o cadáver estendido lá, baadhi ya watu waliopita pale com o leão ao lado do corpo. lion standing beside the body. simba E foram dar a notícia na cidade onde o profeta velho vivia. wakaenda na kutoa habari katika mji. Quando o profeta velho soube disso, Brought him back. Found quando o profeta the velho prophet who had brought him back soube disso, heard it. Yule nabii aliyekuwa amemrudisha kutoka katika ele nchi yake disse, aliposema, é o homem de Deus que desafiou a palavra do Senhor. akasema ni yule mtu wa Mungu ambaye aliasi Ele desafiou a palavra do Senhor. aliasi O Senhor o entregou ao leão, Given him over to the lion, que o feriu, which has mauled him e o matou, amemrarua conforme a palavra do Senhor tinha advertido. kama vile sawasawa na neno la Então vocês estão vendo isto, povo abençoado? hivyo basi Ele está dizendo, watu wabarikiwa. is saying, Anasema o Senhor tem usado animais selvagens. E estes são os instrumentos que foram dados ao cavaleiro do cavalo amarelo. Ele tem acesso a estes instrumentos. yule mpandaji wa farasi wa Os instrumentos da ira the instruments of anger, e do furor de the wrath Deus. of God. Este homem de Deus Man of God de Judá, ele foi enviado para restaurar o altar do Senhor. kutoka Yuda alitumwa E ele foi, e ele restaurou o altar, mas aconteceu uma situação lá. alienda na kuyarejesha madhabahu na kulikuwepo na Alguém que tentou apontar o dedo para ele. mtu ambaye alijaribu kunyosha mkono hadi E então, ukasinyaa namna hii. ele comandou aquela mão para agora, quando ele apontou o dedo, a mão secou, então ele comandou que a mão agora fosse curada. Umekunjana umesinyaa ukarejea tena. Not that is Não que isso esteja relacionado com a ira de Deus, Imehusiana na mas também houve um tempo quando pastores sênios vieram de Nyahururu, wakati mmoja kikundi cha wachungaji wakuu na pia viongozi walitoka pastores sêniors e bispos sêniors, wachungaji wakuu na conduzidos led by pelo Honorable Mheshimiwa honorável Mheshimiwa Kabingo, James Kabingo. James Kabingo. Quando eles vieram, eu tive uma reunião com eles, Walipokuja e então, quando eles estavam apresentando seus casos, Kabingo se levantou e disse, meu senhor, nós também viemos com este moço aqui, a mão dele está presa, e ele está com a mão presa no peito dele, dobrada permanentemente. Kabingo akasema, mabwana zangu, kuna huyu kijana hapa ambaye tumekuja naye, mkono wake umekunjana hapa hadi katika kifua chake. Umekauka hadi kwa katika kifua. chake. Umekauka kwa kifua chake hivi. Então, Katika kifua chake. eu me lembro que enquanto a reunião estava acontecendo, Ninakumbuka então eu disse para o menino, você pode vir? Boy, can you come?
Então, eu toquei a mão e eu vi que ela estava fria, dura, rígida. Mas eu toquei com a minha mão esquerda profética. Eu disse para ele, tudo bem, vamos continuar a reunião. E eu disse para eles, tudo bem, está tudo bem, vamos continuar a reunião. Mas durante essa reunião, o Senhor vai liberar essa mão. Então, quando nós terminamos a reunião na casa, então nós saímos da casa e fomos até a tenda para encontrar as outras delegações. Haviam outras delegações maiores que tinham vindo. Então, eu decidi pregar uma mensagem para eles a respeito da restauração da tenda de Davi. Como que ela precisa ser restaurada, como ela costumava ser. E eu disse, restaurando isso vai exigir que você precisa saber como que era antes. Por exemplo, para falar com a igreja, você precisa entender qual foi a intenção original e o plano original de Deus quando Ele criou a igreja. Você tem que conhecer o plano original para você entender. Então, você pode restaurar da forma como costumava ser. Então, no processo, eu estava dando uma mensagem, então eu vejo a mãe do menino olhando para o menino, falando e olhando para mim, então eu parei o sermão e perguntei, o que aconteceu? A mão soltou? A mão soltou. Então, tornou-se uma situação lá mesmo, uma situação muito grande lá. Katikati ya ujumbe nilipokuwa ninaendelea kuhubiri na kisha nikaona mama ya kijana huyu mdogo akizungumza pamoja naye akiniangalia. E eles estavam sorrindo, olhando uns para os outros e sorrindo. Tabasamu, nikauliza ni nini? Wakasema ya kwamba mkono umeachiliwa. E os médicos disseram, nós deveríamos amputar, mas se nós amputarmos, vai cortar alguns nervos. Então foi um momento tão maravilhoso. E há outros casos que aconteceram nos serviços de cura. Houve um caso muito similar neste homem de Judá que foi para restaurar o altar e encontrou resistência no altar. E então ele liberou aquela mão que estava seca. Mas quando ele estava voltando, o profeta velho mentiu para ele. É por isso que nesta missão há muito cuidado. Tem que haver muito cuidado, você tem que andar muito junto do Senhor. Como, por exemplo, a missão desses dois profetas. Como vocês notaram, eles não têm nenhum outro amigo, eles não têm nenhum amigo. Eles se relacionam somente com o Senhor, muito proximamente. Porque neste caso, este profeta convidou ele para comer alguma coisa pequena. O profeta velho mentiu para ele. Então, o Senhor usou o animal selvagem para matar o jovem profeta e matá-lo. Vocês podem imaginar a cena do corpo morto do homem de Deus que veio de Judá. O leão ainda estava parado lá. O jumento também estava parado lá, deste outro lado. O leão não atacou o jumento. O leão não comeu, e não comeu o jumento. O jumento estava lá, o cadáver estava aqui e o leão estava aqui. Vocês podem imaginar essa cena? E o que é mais surpreendente é que o profeta velho, quando ele vem, ele ainda vê o leão lá. Então ele pega o corpo morto e o enterra. Sepulta o corpo
kwenda kuizika. O livro de Isaías 30, versículo 6. Kitabu cha Isaya sura ya Os instrumentos que o cavaleiro do cavalo amarelo vai usar para trazer as bestas feras para devorar esta geração. mpandaji wa farasi wa kijivujivu atakavyovitumia wakati ambapo atawaleta wale wanyama hayawani kuja na kuharibu Uma profecia Prophecy concerning a respeito dos animais do Negev. neno kuhusu Isaías 36. Atravessando uma terra hostil e severa, katika nchi ya de leões e leoas, lions and lionesses, de leões e leoas, lions and lionesses, de víboras e serpentes velozes. dating snakes, dark Isaías 36. nyoka wenye sumu kali na nyoka Os enviados transportam suas riquezas no lombo dos jumentos. backs. wajumbe huchukua utajiri wao juu ya Os seus tesouros nas corcovas de camelos, hazina zao juu ya para aquela nação inútil. Profitable nation. kwa lile taifa E ele continua e continua. And on and on and on. na Leões. Lions. Ele usa também He even serpentes, uses snakes. hata anatumia víboras. Vocês se lembram das serpentes de fogo je unakumbuka wale no deserto? kabisa O livro de Números 21. kitabu cha Hesabu 21 A dispensação que está diante de vocês aqui. majira E o ambayo meu propósito é um. Purpose is É one. que vocês possam entender a mensagem que o coronavírus está transmitindo globalmente, kupata kuelewa ujumbe ambao virusi vya korona anunciando para uma geração que lá na frente é muito ruim. Cuidado! There is okay. Anunciando para uma geração que lá na frente é ruim. Cuidado agora! Há perigo vindo. kwa kizazi ya kwamba hapa mbele ni kubaya, iweni uangalifu, kuna hatari inayokuja. Números 21, versículo 6. Kitabu cha Hesabu sura Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. Israelites died. ndipo Bwana akapeleka nyoka wenye sumu katikati yao, wakawauma watu, nao Waisraeli wengi. O livro de Jeremias, capítulo 5, versículo 6. Kitabu cha Yeremia sura ya 5 mstari wa Jeremias 5, 6, povo abençoado. kitabu cha Yeremia Os instrumentos, The instruments, ikiwa a extensiva latitude, a autoridade que o cavaleiro do cavalo amarelo tem. ambao ule mpandaji wa farasi wa kijivujivu, Portanto, um leão da floresta os atacará. attack them. kwa hiyo simba Um lobo da estepe os arrasará. From the desert will ravage them. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas Their cidades, towns chui atawavizia karibu na miji yao, to tear para to pieces despedaçar qualquer pessoa que sair delas. yote atakayedhuru Porque a rebeldia deles é grande e muitos são os seus desvios. kwa maana maasi yao ni makubwa na kukengeuka kwao. Vocês entenderam, povo abençoado, o que está acontecendo aqui? Je, mlielewa watu wabarikiwa? Então, quando ele diz que ele vai usar os animais selvagens, ele já usou, ele sempre usou na Bíblia. kwamba atatumia wanyama hayawani, tayari ipo tayari. Já sempre esteve em uso na Bíblia. Então, quem quer viver para ver esta geração, esta dispensação? Je, ni nani anayetaka kuishi? O Senhor está dizendo The Lord is saying que arrependam-se. that repent. O coronavírus é um sinal de que lá na frente é ruim. Virusi vya korona ni Porque nunca na história da Terra Never in the history of the earth ya kwamba kwa sababu hakuna kamwe katika as historia ya Olimpíadas foram canceladas. michezo ya Agora elas foram canceladas. now they have been postponed. Nunca na história da Terra ninguém ficou trancado em suas casas. kamwe tatu katika historia ya dunia, kila mtu amewahi Você pode dizer por si mesmo que nós nunca estivemos desta forma antes. kusema ya kwamba hatujawahi kuwa O momento do Apocalipse, Moment of apocalypse. do Apocalipse ser desvendado e revelado. wakati wa majira ya kiunabii. E lembre-se também dos terremotos. Also the earthquakes. Kumbuka Os pia terremotos que foram profetizados por todo o globo. The globe. matetemeko ya ardhi ambayo nimekwenda Porque lembrem-se
que no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, Jesus disse que haveriam fomes e terremotos em vários lugares. Kwa sababu kumbuka kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 7 Yesu akasema ya kwamba kutakuwepo na njaa na matetemeko. Então, aquela fome, essa crise econômica global que está acontecendo, esse desmoronamento, é isso, está causando esta fome. Então, você vê que agora todas as nações têm os seus mercados financeiros desmoronando e eles estão dizendo que esta será a maior recessão em um longo tempo, maior até do que aquilo que vocês viram em 2008. Kule kuporomoka kwa uchumi ambako mnaona sasa hivi kila taifa linakumbana nayo inajaribu ili kwamba kuweza kulidhibiti. Hata benki ya IMF wanasema ya kwamba itakuwa mbaya. Então é histórico. Por quê? A espada é... eu estou falando daquele derramamento de sangue que está prestes a acontecer. Ambayo inatendeka saa hizi na ile, please just translate what I'm saying. Yeah, thank you. Então, Really have the whole... o sangue, derramamento de sangue, então você tem a fome, que é a crise econômica global. Okay, I don't know what she's translating. I think she's translating another message to somebody else. A espada I'm saying something else. The sword, e a fome, que é a crise econômica global. E então você vem agora, chega a enfermidade. E então você chega até os animais selvagens da terra. Você vê que ele tem toda essa latitude, é por isso que todas as economias estão desmoronando ao mesmo tempo. Enquanto que o coronavírus está acontecendo, ele também está desmoronando a economia. Porque ele também pode usar a fome. É por isso que está vindo a crise econômica global. Isso é Apocalipse capítulo 6, versículo 6. Então, ele já está usando porque ele amarrou as pessoas em suas casas, eles não podem sair, então muitas fábricas pararam, eles não podem trabalhar, os aviões parados, as companhias aéreas, então há um tremendo desmoronamento. Você não pode ir trabalhar, as fábricas não funcionam. A China, que é a fábrica do mundo, eles têm tantos... Eles pararam porque eles não podem conquistar, não puderam receber o seu material da China. Muitas fábricas de comércio pararam. E vocês veem agora que ele tem toda essa latitude. Mas dentro desta fome, o Senhor Jesus disse que haveria fomes e terremotos em vários lugares. Então, haverá terremotos monumentais que vão acontecer. Se você queria uma profecia, aí está, já foi falado. E aqueles... E isso é tudo para matar o homem. Para que ele possa atingir 1/4 da Terra, que será 2 bilhões de pessoas mortas. Este é um tempo tremendo. Entretanto, a Bíblia diz, João capítulo 3, 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu próprio Filho, seu único Filho unigênito, para que todo aquele que se arrepender e recebê-lo não vai perecer, não vai ver esses perigos, mas vai entrar no reino da glória, no céu. Lembre-se que quando há fome, há também falta de lei. As pessoas vão sair, começam a roubar, não há lei mais. Então haverá morte pela falta de lei. Então, lá na frente é muito ruim. Esta geração precisa se arrepender e se preparar para a vinda do Messias. O tempo acabou. Então, o Senhor está dizendo
And so the Lord is saying, que o coronavírus está transmitindo uma mensagem muito poderosa para essa geração, virusi vya korona vinaendeleza ujumbe porque ele enviou um cavaleiro e ele o comissionou com força e poder. kama wale wapandaji farasi na E este cavaleiro, especificamente, que é o que está governando o coronavírus, é o cavaleiro do cavalo amarelo. anashughulika na virusi vya korona ni yeye mpandaji wa farasi. E o Senhor está dizendo and, que vocês têm engano, deception, Na Bwana anasema então vocês têm derramamento de sangue, bloodshed, fome mwagikaji wa damu e enfermidade pelas feras da terra. Mas se vocês não se arrependerem, então vai ter outra coisa a mais. Iwapo kwa hayo yote hujatubu, basi Mas a mensagem que está sendo transmitida através desta pandemia atual do coronavírus, ni ujumbe ambao unapeperushwa sasa hivi kutokana na janga. o Senhor envia esta profecia que eu dei em 1º de dezembro de 2015. Ele me envia para dar esta profecia que virá da Ásia. Esta tremenda enfermidade viria da Ásia. Huu ambao niliupeana tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2015 na Bwana akaniambia kwamba ugonjwa hili nikasema itatokea kwenye ule bara la A rádio Reina ao Senhor. kwamba litatokea katika bara Asia. I said it will come from E então ele disse Asia. and then I said Na kisha que haverá falta de equipamento. É isso que você vê em todos os noticiários. É por isso que os médicos têm que usar todo tipo de equipamento de proteção. Então é uma situação. ukasema ya kwamba kutakuwa Há falta de suprimento globalmente, do equipamento de segurança, máscaras que vocês estão usando, as luvas que vocês estão usando agora. Não é possível. zile masks ambazo mmevalia sasa hivi na Há uma falta dessas there is a coisas. shortage of this thing. Então ele está dizendo And so he's saying que o vírus, that the virus, o cavaleiro daquela profecia, que ele disse, eu disse essa profecia em 1º de dezembro de 2015, unaona ya kwamba nilipeana unabii tarehe 1 e você pode ver que esta profecia que eu dei é essencialmente para liberar o cavaleiro do cavalo amarelo, kwamba katika unabii huo nilioupeana kimsingi nilimwachilia yule mpandaji para correr através dessa geração. generation. akaweza E kukimbia você kizazi chote. And you see he's vê everything and tirando tudo, ele está tirando tudo o que traz alegria nesta terra para eles. Inaleta furaha katika maisha ya mwanadamu. Ele está removendo, como por exemplo, você não pode ir aos restaurantes e sentar, relaxar, desfrutar, falar com amigos, como você costumava fazer. Kahawa sasa hivi kwenye hoteli na kula na keti chini na kufurahia kuburudika na wenzako na marafiki. Você não pode ir aos cinemas, como você costumava ir com seus amigos, para assistir um filme, como vocês costumavam fazer. Kwa movie ili kwamba kuweza kuangalia filamu na marafiki jinsi ulivyokuwa unafanya. Alguns podem ir, some can't go to work because Alguns the place is quite congested. You cannot não podem ir trabalhar, porque senão ficaria muito lotado. Então as pessoas têm que ficar em casa. O mundo inteiro está tendo que ficar em casa e não pode ir para o seu trabalho que você ama tanto. Kazini kwa sababu dunia A terra inteira não pode ir, a terra inteira não pode ir trabalhar. A terra inteira não pode ir trabalhar. dunia mzima haiwezi kwenda kazini. Se você gostava de trabalhar, gostava das pessoas no trabalho, seus colegas, o local de trabalho, você agora não pode. Estas eram as coisas que você mais amava. Watu kazini wala unafanya kazi na wao. Huwezi enda kazini tena. Huwezi Ele vem e ele remove, ele tira. Você não pode ir nas praias. Eles estão tirando as pessoas da praia. Você não pode mais fazer essas coisas que vocês costumavam fazer. vitu ambavyo ulikuwa unafanya. Ameondoa hata watu katika zile Na Alemanha, a chanceler disse que você não pode encontrar mais do que duas pessoas. Duas pessoas. hauwezi kutana zaidi. Que nível de desolação é essa? Je, Então, kiwa namna gani hii? and so ele está dizendo que ele tira as coisas boas que fazem a sua vida feliz. As coisas que fazem sua vida feliz. As coisas que fazem sua vida feliz na terra. Anachukua vile vitu ambavyo vinafanya maisha yako yawe ya starehe na kustaarabika hapa duniani.
anazitoa zile vitu ambazo Então, zinafanya yako yawe ya starehe hapa quando duniani. você olha e vê a vida na Terra agora, Loved flying. Now planes have been parked. Hivi anasema ya kwamba wakati anapozitoa, kwa mfano watu walipenda sana kusafiri kwa ndege. Tazama, ndege zimewekwa haziwezi. então, ao fazer isso, So in so doing, ele está anunciando o seguinte, he's announcing the following. que olha quão terrível ficou a terra, a vida na terra. Número 2, Maisha duniani yalivyo. olha como que temporária é a vida na terra. Ya kwamba tazama jinsi Número 3, o coronavírus está anunciando Virus is announcing. que veja quão instável tornou-se a vida na terra. tazama jinsi ambavyo maisha ya hapa Número 4, ya muda mrefu. Number veja Jambo la nne, veja que esta terra não é a sua casa, não é o seu lar. ulimwengu Número 5, veja, somente o Senhor pode te resgatar disso, te salvar disso. tazama ni Bwana pekee anayeweza kuokoa. É isto o que a profecia que eu dei está dizendo para esta geração. Hicho ndicho unabii niliopeana O mundo kwa kizazi hiki. the world confiava, se apoiava. trusts Eles confiavam e eles amavam depender do pai das mentiras. Wanapenda sana na wanaamini sana, wanapenda sana Mas agora, uongo. but now esta profecia finalmente os desconectou e mostrou que nem mesmo o diabo pode salvá-los disso. Unabii huu umeonyesha ya kwamba sasa hata shetani Porque isto veio de uma profecia, de uma conversa que eu tive com o Senhor no céu. kwa sababu hii ilitokana kutoka kwa unabii, mazungumzo ambayo E nilikuwa a profecia que eu dei em 1º de dezembro do ano de 2015, 2015. na unabii niliopeana tarehe 1 mwezi wa Desemba. esta é a profecia que liberou o mandato para liberar o cavaleiro do cavalo amarelo. Huo ndio unabii uliopeana mamlaka ya E agora vocês estão vendo, o nome dele é morte. Now you see, his name is death. Então o Senhor está dizendo que até mesmo o diabo, o pai da mentira, vocês dependiam tão dele com as imoralidades e o mal que ele trouxe para vocês, então nem ele pode salvá-los. Vocês têm que correr para o Senhor agora. Shetani baba wa uongo ambao mlimtegemea sana hawezi kukuokoa kutokana na ile. Então, o propósito de tudo isso é para que a humanidade entenda o seguinte, Understand the following. Makusudi ya haya yote ni ya kwamba que este mundo não é o seu lar, This world is not your home. que este mundo é temporário, That this world is temporary. que Deus kwa muda mfupi That God jamais vai deixar o pecado impune, punished. kamwe katu hatawahi que Deus bila kuiadhibu. That God vai vir destes dias para vingar e defender os seus eleitos. Atakuja mojawapo ya hizi siku kumtetea Que o Criador da Terra the creator of the earth agora começou um processo de retomar a posse da terra que ele criou. ameanza mchakato na hatua ya kuinyakua Povo abençoado, aliyeiumba. blessed. o Messias está vindo. The Messiah is E o Senhor está falando muito claramente com esta geração, this generation. Naye Bwana anazungumza porque é o Cordeiro Because it is the Lamb que envia that sent os cavaleiros, sababu ni mwana kondoo wa Mungu anayemtuma yule aquele the one that died que on the cross. morreu na cruz. aliyekufa msalabani. E porque você rejeitou a sua cruz e a salvação da graça, Mlikataa wokovu wake na ule kwa sababu mlikataa msalaba na wokovu wa neema. e porque as igrejas na América, eles desenharam para eles mesmos um tipo de graça onde o pecado é aceitável. Ndio wokovu mwingine ambao A igreja na Austrália, Nova Zelândia, Europa, África, Nigéria, África do Sul, vocês desenvolveram para si mesmos um tipo de graça, um tipo de salvação, onde vocês não gostam de ser repreendidos, vocês gostam tudo do seu modo, vocês misturam e caramelizam um evangelho doce, uma salvação doce, e por causa disso, New Zealand, Afrika hapa Nigeria, kote kote hadi Afrika Kusini, mlitengeneza wokovu ambapo Mulichanganya vocês misturaram a salvação com o pecado, e então misturaram com o mundo, e vocês tornaram doce. sweet. Então, vocês não querem ser repreendidos. Por causa disso,
because of E uma geração que rejeitou a cruz e o sangue. na ya kwamba kizazi kimekataa Então agora ele envia o cavaleiro do cavalo amarelo. the pale horse. hivyo basi anamtuma yule Quando eu mpandaji dei a profecia em 1º de dezembro de 2015. nilipoupeana ule unabii tarehe E agora a morte está em toda a terra. O terror, o medo da morte. E ele está usando isso And he's using para dizer para vocês, olha, to tell you now, look, vamos voltar para o Senhor. let us return to the Lord. Ele nos feriu, He has ele nos feriu, mas no terceiro dia ele vai nos sarar. He will heal us. Então vamos fazer um pequeno intervalo, povo abençoado. tuchukue kipindi kifupi cha Então quando nós voltarmos, então eu vou começar a entrar no segundo selo, enquanto eu começo a entrar na grande tribulação. tutakaporejea nitaanza kuingia katika muhuri wa pili wakati ambapo Então vamos fazer um pequeno intervalo, onde quer que vocês estejam em casa. tuchukue kipindi kifupi cha mapumziko Vamos fazer um pequeno intervalo, enquanto você estiver naquela hospedaria ou sozinho na sua casa. Um pequeno intervalo. Então nós vamos voltar para lidar com o segundo e terceiro selo. Então estaremos indo em direção à grande tribulação. kifupi cha mapumziko popote ulipo pale sebuleni nyumbani ama pale kwenye hostel katika chumba chako, na kisha tutakaporejea nitaanza kuangazia ile lakiri ya pili na ya tatu, na kisha O Messias está vindo. Messiah is coming. Arrependam-se e preparem o caminho do Senhor. Way of the Lord. O tempo acabou. njia ya Bwana. Time is over. Obrigado. Shalom. Shalom. Shalom, meus amigos. Shalom, Haverim.